Bom, primeiramente, então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite do Gelson, dizer que é sempre uma honra estar participando de um evento como esse, principalmente comemorando 15 anos do curso técnico de meteorologia. E vou tentar falar um pouquinho agora, sei que está todo mundo voltando ao almoço, todo mundo meio com sono. Vou tentar fazer uma palestra mais didática sobre uma das aplicações da meteorologia, que é a aplicação na área da meteorologia da cor, né? Então, bom, a meteorologia, né, gente, a gente já está aqui falando, quantas apresentações a gente já viu hoje de manhã, mostrando que a meteorologia está em tudo, não é isso? Em tudo à nossa volta tem meteorologia. A gente consegue aplicar os conceitos da meteorologia, né? E, bom, o que tem muito à nossa volta? O que está todo mundo vendo aqui? Cor, não é isso? Vocês conseguem imaginar a vida sem cor? Difícil, né? Então, assim, para todo lado que a gente olha, a gente está vendo cor, nessa cor das poltronas, nessa luz a gente percebe que essa luz de cima é mais amarela, essa luz aqui é mais branca, né? Por que isso? Então, vou começar dizendo, né, o básico, vamos voltar lá, né, lá atrás, no conceito da própria meteorologia. O que é a meteorologia? De acordo com o vocabulário internacional de meteorologia, meteorologia é a ciência da medição e suas aplicações. Né? Tudo isso todo mundo está cansado de estudar. E o que é exatamente medição? Medição é o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Ou seja, valores que você tem que atribuir a uma grandeza. Então vamos começar. Sem ter muito conhecimento aprofundado da meteorologia, tem determinadas grandezas que automaticamente a gente já consegue quantificar, não é isso? Por exemplo, a massa. Quando você vai lá, sua mãe pede para você comprar o feijão, ela quer assim, quanto de feijão, né? Você automaticamente você já sabe quantificar, eu quero 1 quilo, eu quero 2 quilos, automaticamente a gente já faz essa conversão sem ter conhecimento de meteorologia, né? Por exemplo, temperatura também é uma dessas grandezas. Então, por exemplo, é quente. Quente quanto? A gente quer quantificar essa grandeza. Quente quanto? Quente 43 graus, que foi semana passada, no centro do Rio de Janeiro. Quente, a gente está conseguindo quantificar. Quanto de quente? Automaticamente, sem ter muito conhecimento, né? Comprimento também é outra. Então, assim, você precisa comprar uma fita, né? A fita tem que ser comprida. Mas comprida quanto? Automaticamente a gente já atribui um valor a essa grandeza. Comprida 5 metros, 10 metros. E hoje eu vou falar da aplicação da meteorologia na cor. Então, como é que a gente vai quantificar isso, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma camisa. Você quer comprar uma camisa vermelha. Mas essa informação vermelha é o suficiente para você comprar exatamente o vermelho que você quer? Quantas variações de vermelho tem, não é isso? Vermelho mais claro, mais alaranjado. Então, assim, o fenômeno da cor, nós, assim, sem termos o conhecimento da meteorologia, é um fenômeno muito subjetivo, não é isso? Que a gente fala assim, vermelho, mas a gente não tem exatamente como quantificar, não é uma grandeza que automaticamente a gente faz essa quantificação. Você só sabe que você quer comprar uma blusa. Você não sabe que você quer comprar uma blusa vermelha, uma blusa vermelha e preta, mas você não sabe quanto de vermelho que você vai querer comprar. Não é isso? Você não sabe quanto vermelho. Então, na verdade, com isso surgiu a colorimetria. O que é a colorimetria? A colorimetria é a ciência e a tecnologia usada para quantificar e descrever fisicamente a percepção da cor. Então, a partir de agora, a gente vai aprender como quantificar essa grandeza, como atribuir valores para essa grandeza. Bom, então vamos voltar a fazer só um breve nivelamento, porque para a gente falar de cor, é necessário falar primeiro de luz. Não é isso? Porque sem luz não haveria percepção da cor. Todos os objetos seriam percebidos como preto. Bom, então aqui eu tenho o espectro eletromagnético, não é isso? E aqui tem radiações de diversos comprimentos de onda. O nosso olho humano é sensível a apenas uma pequena parte desse espectro eletromagnético, que corresponde à parte visível do espectro eletromagnético, que vai de 380 nanômetros até 780 nanômetros, que é a luz visível. O que é essa luz? Essa luz branca, por exemplo. É uma luz composta por radiações de diversos comprimentos de onda. Aqui, conforme a gente pode ver nesse espectro, a gente vai desde a cor vermelha,
da cor violeta, quer dizer, até a cor vermelha, sendo menores, os comprimentos de onda menores, definidos como violeta, menores ainda do ultravioleta e maior que o vermelho, os infravermelhos. Bom, então a gente já sabe que a luz branca é uma luz composta por todos os comprimentos de onda, na verdade, por todas as cores. E aí, como se dá a percepção da cor? Como é que a gente vai, como é que o nosso cérebro já percebe o vermelho? Então, esse fenômeno, ele acontece da seguinte forma. Nós precisamos basicamente de três parâmetros para ocorrer o processo de percepção da cor. O primeiro é uma fonte de iluminação. Nesse esquema aqui está representado pelo Sol. Essa fonte, ela vai iluminar um objeto. O que esse objeto vai fazer? Ele vai pegar, ele vai absorver determinados comprimentos de onda e refletir outros comprimentos de onda. Então, você depende da fonte, depende da interação da luz com a matéria e também depende também de como que o nosso olho enxerga essa cor. Né? Isso da fisiologia da visão humana. Então, aqui nós temos três parâmetros. A luz, a interação da luz com o objeto e a fisiologia da visão humana. Ok, agora a gente já sabe como quantificar, como que ocorre esse processo de percepção da cor. Agora, como que a gente vai quantificar isso? Essa é a grande pergunta. Né? Tá ali o nosso meme com dúvida de como que a gente vai quantificar toda essa percepção da cor. Bom, então, lá no laboratório é possível fazer isso no laboratório de colorimetria e espectrofotometria, que ele está situado na divisão de metrologia óptica, dentro da DIMSE. Então, aqui vou mostrar como ocorre esse processo. Esse é o sistema espectrocolorimétrico do LACOI. Ele é composto. Lembra que eu falei que a percepção da cor depende de três parâmetros. Então, quando a gente for quantificar isso, quem está fazendo o papel? Aqui, o papel da fonte vai ser uma lâmpada, que a gente vai conhecer anteriormente a distribuição espectral dela. Então, assim, na verdade, uma lâmpada calibrada que a gente tem certificado a sua distribuição espectral. Ela vai incidir perpendicularmente sobre uma placa. Essa placa, vou mostrar uma foto para vocês. Essa placa é uma placa padrão, placas colorimétricas, tem de várias cores, que são cores padrão lá dentro do laboratório. E o espectrocolorímetro vai realizar essa medição a 45 graus, por definição da CIE, que é a Comissão Internacional de Iluminação, e vai fazer o papel do observador. Então, aqui a gente consegue, nesse sistema espectrocolorimétrico do LACOI, a gente consegue medir tanto grandezas colorimétricas para a fonte, e aí, nesse caso, a gente vai colocar a nossa placa como padrão, a gente vai colocar a nossa placa padrão, ou então vamos calcular grandezas colorimétricas da placa, e aí a gente coloca a lâmpada como padrão. Então, basta trocar que a gente consegue definir grandezas, tanto para objetos quanto para fontes luminosas. O que é isso? Esses dois tipos, dessas duas grandezas, na verdade, para a gente quantificar, são processos distintos. Então, eu vou falar primeiro de um e depois do outro. Aqui, grandezas colorimétricas para objetos. Então, essas são as placas colorimétricas que nós temos no laboratório. Para fontes luminosas, aqui são algumas lâmpadas padrão que nós utilizamos no laboratório. Tá, e agora eu vou falar primeiro de objetos. Então como quantificar, né? Essa desde a história que a gente está vendo lá atrás, né? A gente quer medir uma cor, a gente quer medir, atribuir um valor. Como que nós vamos atribuir esse valor a isso? Os três parâmetros que eu falei que depende. A fonte. Então, como? A gente vai multiplicar a distribuição espectral da fonte, que já é conhecida, com o dado que vai ser adquirido pelo espectrocolorímetro, que é, na verdade, a interação dessa luz incidida sobre esse material. E tem essa outra aqui que eu falei que depende, o terceiro parâmetro, o nosso olho. Então, como que a gente vai padronizar isso? O que acontece? A Comissão Internacional de Iluminação fez uma pesquisa e determinou, na verdade, um observador padrão. Por quê? Porque eu enxergo diferente de você as cores, entendeu? Você enxerga as cores de um jeito, seu coleguinha enxerga de outro jeito. Então, na verdade, o CIE criou um observador padrão. Como? Colocando mesmo, fazendo experimentos com vários observadores, como era a resposta da visão deles, assim, para a cor vermelha, para a cor verde, para a cor azul. Que são as três cores que é o que a gente conhece do RGB.